Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar as aulas 21 e 22, o papel semântico do complemento nominal e do aposto e o papel do vocativo na interlocução. Aula passada nós estudamos dois termos também ligados ao nome, o predicativo e o adjunto adnominal. Bom, o complemento nominal ele é um termo integrante da oração. O aposto é um termo acessório da oração. E o vocativo, ainda que ele esteja na composição de uma oração ali, ele não faz parte da oração. Ele faz parte da interlocução. Tá? Então, começando pelo complemento nominal. Bom, o complemento nominal, como eu disse, é um termo ligado ao nome, com o auxílio de preposição. Se o termo regido de preposição estiver preso a um adjetivo ou a um advérbio, será sempre complemento nominal. Então vamos começar aqui com os exemplos. Os palmeirenses, eu digo assim, os palmeirenses estão desejosos de títulos. Então, nesta oração, eu tenho o termo desejosos, né? Ele é um adjetivo. Esse termo que vem posposto ao adjetivo com o auxílio de preposição, ele complementa esse nome. Quem está desejoso de alguma coisa. De que? Então, os palmeirenses estão desejosos de que? Ele complementa o nome. Então, nós temos aqui um exemplo de complemento nominal. Né? É um termo regido de preposição que vem posposto, vem preso ao sentido de um adjetivo anterior. Outro exemplo. A sala está cheia de gente. A sala está cheia de gente. Eu tenho aqui o adjetivo cheia, é um adjetivo. O termo de gente complementa o nome anterior. Então, de gente é um complemento nominal. A sala está cheia. De que? Se eu lançar a pergunta de que, eu descubro um nome que complementa o sentido do nome anterior, que é um adjetivo, por meio de uma preposição. Agora um exemplo de advérbio. Independentemente de seu consentimento, irei à França, por exemplo. Independentemente de seu consentimento, irei à França. Bom, independentemente é um advérbio. Olha, irei à França, independentemente de que. Então eu lanço a pergunta de que, após um advérbio, eu tenho aqui de seu consentimento, que é um complemento nominal. Esta frase ela está apenas com a sintaxe invertida. Em ordem direta seria: irei à França independentemente de seu consentimento. Tá? Então nós temos aqui dois exemplos de complemento nominais após adjetivos e um complemento nominal após advérbio. Tudo bem? Creio que assim seja um pouco fácil. Agora, quando, porém, o termo regido de preposição estiver preso a um substantivo, ou ao substantivo, tudo muda. Podemos ter ora complemento nominal, ora adjunto adnominal. Nós estudamos adjunto adnominal na aula passada. Então, o substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama um complemento, será sempre abstrato.
e geralmente de radical idêntico ao verbo que lhe corresponde na família de palavras. Então vejamos aqui. Vou apagar. Nova situação de complemento nominal. Eu disse no início da aula que é um pouco mais complexa. Então, por exemplo, Suzana tem certeza da vitória. Suzana tem certeza da vitória. Vejamos aqui. Certeza. Eu tenho o termo da vitória que tem preposição. Então, certeza é um substantivo. Suzana tem o quê? Certeza. Quem tem certeza de alguma coisa. De quê? Então, eu faço a pergunta de quê para um nome e tenho um complemento de nome. Então, aqui, da vitória é o termo regido de preposição, né? Que liga ao nome anterior, que é um substantivo, né? Então aqui, certeza é um substantivo abstrato. Portanto, o termo da vitória complementa o nome anterior. Então, complemento nominal. Outro exemplo. A existência de Deus é evidente. A existência de Deus é evidente. Então, eu tenho aqui termo com preposição de Deus. Tem um termo anterior, a existência. É evidente, né? É o predicado. Então, a existência de Deus. Existência é um substantivo abstrato. Posposto a ele, eu tenho um termo regido por nome, por preposição. Então, a existência de quê? De Deus. Complementa um substantivo abstrato. Se é um substantivo abstrato, então aqui eu tenho um complemento nominal. Mais um exemplo. Eu digo a crença na eternidade. A crença na eternidade torna mais severa a vida. Bom, onde eu tenho preposição? Aqui, na eternidade. Onde eu tenho um substantivo anterior, crença. Crença é substantivo abstrato. Então, substantivo abstrato. A crença, quem crê, como verbo, crê em alguma coisa, crê em alguém. Então, a crença em quê? Olha a pergunta para o nome, ó. A crença em quê? Na eternidade. Então, na eternidade, com o auxílio da preposição em, que está aqui, em mais a, complementa um termo anterior, que é um substantivo abstrato. Então, nós temos aqui um exemplo de complemento nominal. Né? Então, olha, todos esses substantivos, os três substantivos, certeza, existência e crença, são substantivos abstratos e possuem verbos correspondentes. Como assim? Acertar, existir e crer. Né? Então, tudo seria muito mais simples se determinados substantivos não aparecessem ora como abstratos ou ora comuns. É um outro caso. Vejamos aqui. Vou apagar. Tudo seria mais simples se o substantivo não aparecesse ora como abstrato, né? Ou ora como concreto. Então vejamos aqui os exemplos disso. Não recebemos o pedido de socorro. Eu vou pôr duas frases
semelhantes. Não recebemos o pedido de socorro. Não recebemos o pedido da firma. Então, vejamos aqui, eu vou retomar um enunciado. Tudo seria mais simples, mais comum, mais fácil, se determinados substantivos não aparecessem, ora como substantivos abstratos, ora como substantivos concretos. Nós temos aqui, né? Então vejamos a análise dessas duas orações. O termo de socorro, o termo da firma. Ambos após a mesma palavra, pedido. Então, não recebemos o pedido. De quê? De socorro. Então, lança a pergunta aqui, né? De que? E descubra o termo de socorro. Não recebemos o pedido. De quem ou de quê? Da firma. Então, tem aqui o termo grifado após pedido. Nos dois são muito semelhantes. Como que nós vamos proceder? Então, convém observar agora o valor dessa preposição de. De, e aqui o de mais a é o da. Né? Convém nós observarmos o valor dessa preposição, que ora possui um sentido ativo, ora possui um sentido passivo. Então vejamos aqui, para eu distinguir a sintaxe deste termo quanto desse, eu vou fazer a questão de agente e paciente. Se o termo grifado, regido por preposição, nos causar sentido de agente, né? Ele vai ser adjunto adnominal. Mas se ele sofrer uma ação, se ele estiver como paciente da oração, ele vai ser complemento nominal. Então aqui eu faço a transposição da seguinte forma. Socorro foi pedido. Socorro não pede, mas socorro foi pedido por alguém. Se foi pedido, ele sofreu voz passiva. Então ele é paciente. Então nesse caso aqui, de socorro é complemento nominal. Agora olha bem este daqui. A firma pediu. A firma fez o pedido. Entende? Então ele é adjunto adnominal. Por quê? A firma faz a ação, ele é um termo agente. Aqui, o socorro, por si ele não faz ação, é uma ação feita por alguém. Então ele sofre, né? Socorro foi pedido por alguém, ele sofre uma ação, ele é paciente. Então, quando eu tiver na dúvida entre o substantivo anterior, que ora oscila entre concreto e abstrato, eu vou fazer essa transposição. Se der para transformar em agente da oração, ele é adjunto adnominal. Se nós transformarmos em voz passiva, ele é complemento nominal. Tudo bem? Bom, vejamos. Eu vou fazer uma pequena retomada, que eu acho que é muito importante, sobre o complemento nominal, né? A função sintática, complemento nominal, vai ter relação associado sempre a um adjetivo, ou um advérbio, ou a um substantivo de significação transitiva, que vai ser um substantivo abstrato. A forma dele sempre se liga, né, por preposição, é um termo ligado ao nome com auxílio da preposição, e o valor dele indica o paciente afetado, como nesse caso aqui, né? Pela ação contínua no nome ou alvo para o qual orienta a significação do nome.
arrematando aqui, a pergunta ao político foi embaraçosa. A pergunta a quem? Ao político. Ao político nos dá a ideia de que alguém fez a pergunta para ele. Tá? Então aqui eu tenho um termo que é complemento nominal. Tá? Pergunta o nome, pergunta a quem? Ao político. Foi feita a ele. Então, aqui sofre uma ação, como exemplo de complemento nominal, né? Já que nós fizemos a comparação um pouco com o adjunto adnominal, que também é um termo complexo, quando temos a comparação com o adjunto com o complemento nominal, temos aqui, ó, a função sintática do adjunto adnominal, na sua relação é associada a um nome, mas esse nome sempre será um substantivo. O complemento nominal pode ser substantivo abstrato, pode ser advérbio ou adjetivo, mas sempre vai ter preposição. Aqui pode ligar-se ao nome com ou sem preposição. Valor de sentido indica um atributo do nome, é uma qualidade, jamais informa o paciente, afetado ou alvo da ação contida no nome. Em casos especiais, indica o agente, como eu fiz aqui. Termo que age. Um outro exemplo, a pergunta do político. Anterior é a pergunta ao político. O político sofreu uma pergunta, ele recebeu uma pergunta. Agora aqui o político fez a pergunta, então ele é um termo agente. Então aqui nós temos um exemplo de adjunto adnominal. Meus queridos, adjunto adnominal e complemento nominal para o aluno ou para qualquer pessoa é algo complexo, sim. Carece de bastante análise, de intimidade com textos, com a escrita, para você ficar assim, craque, ter traquejo com as palavras. Às vezes nos dá dúvida também, nós temos que parar, fazer análise mental ou escrever, para nós sabermos se é algo eterno ou se é algo passageiro. Né? Bom, agora nós vamos enfocar o aposto, que é um termo acessório da oração. Bom, o aposto é um termo que esclarece, explica, desenvolve ou resume um outro anterior. Né? É algo bem simples. Como é um termo acessório, eu posso tirá-lo da oração e mesmo assim a oração vai ter sentido. Mas se eu colocar, ele tem a função de explicar, ou esclarecer ou resumir algo anterior. Né? Mas lembre-se, ele não é um termo integrante, ele é apenas um adjutório. Eu posso colocar para enriquecer ou não, aí são estratégias discursivas. Né? Então vejamos aqui um exemplo de aposto. O Brasil, maior país da América Latina, tem um ecossistema multivariado de espécies vegetais, animais, etc. Né? Uma longa frase. O termo que veio aqui entre vírgulas, é uma das características do aposto, posso pôr entre vírgulas, posso não colocar vírgulas, eu posso usar travessão aqui, né? Eu posso usar parênteses, eu posso, em alguns casos, colocar aspas, colocando em evidência. E dependendo do sentido, eu nem preciso colocar sinal de pontuação alguma, né? Então aqui eu tenho maior país da América Latina como uma referência ao nome Brasil, que é um substantivo próprio. Então aqui, ele é um termo que amplia o significado,
que explica, que esclarece, tá? Que até desenvolve o sentido de Brasil. O Brasil tem um ecossistema multivariado de espécies, mas eu quis enriquecer o maior país da América Latina, desde o México até o sul da Argentina, né? Então, aqui o exemplo de aposto. Outro exemplo de aposto, por exemplo, Andradina, terra do rei do gado, prospera a cada dia. Eu poderia falar assim, Andradina prospera a cada dia, mas eu quis enriquecer, né? Enriquecer a frase, desenvolver esse nome, dar uma explicação melhor, né? Então aqui eu tenho outro exemplo de aposto. Por que é um termo acessório? Porque ele não é obrigatório. Se nós tirarmos terra do rei do gado, maior país da América Latina, a frase vai ter unidade de sentido. Tá? Então aposto ele é um termo acessório por isso. Tudo bem? Bom, existe outro tipo de aposto, né, que ele especifica ou individualiza um termo que já é genérico. E aí ele não vem entre vírgulas, nem entre aspas, né? Vejamos aqui exemplo do aposto que ele individualiza um termo genérico. Então vejamos, se eu colocar assim, a cidade de Guaraçaí é pacífica. Então, onde eu tenho um aposto nessa frase? Eu poderia falar, a cidade é pacífica. De Guaraçaí, ele é um aposto. Né? Por que ele é um aposto? Porque ele individualiza o termo cidade. Tá? Então, aqui entre tantas, de Guaraçaí, estou explicando qual cidade é. Então, aqui eu tenho um exemplo de aposto. Eu digo outro exemplo. O rio Tietê é lindo na região. O rio Tietê é lindo na região. Nós temos o rio Paraná também. Mas então eu especifiquei qual é, eu individualizei esse rio. Então aqui o nome Tietê, que eu poderia falar simplesmente o rio é lindo na região. Mas especificamos, né, o nome anterior. Então aqui nós temos um outro exemplo de aposto. Mais um exemplo. Diga assim, o mês de junho está se findando. O mês de junho. Poderia ser qualquer mês, eu especifiquei de junho. Se eu especifiquei, eu individualizei um termo anterior. Se eu individualizei esse termo anterior, né, eu posso tirar sem prejuízo de sentido, o mês está se findando. Mas eu especifiquei, portanto, mais um exemplo de aposto. Tudo bem? Ainda existe o aposto distributivo, né? Carece de falar dele também. Por exemplo, o professor primário enfatiza muito naquelas continhas ou de matemática. Ele faz uma ilustração legal quando ele vai ensinar adição, por exemplo. Diga assim, mamãe foi à feira e comprou
alguns legumes. Dois pontos. Chuchu, abóbora, cenoura e beterraba. Bom, o aposto também vem após dois pontos. Então, eu tenho aqui uma sequência de 4 tipos de legumes: chuchu, abóbora, cenoura e beterraba. Esses 4 eu poderia parar aqui, colocar mamãe foi à feira e comprou alguns legumes, ponto. Mas eu quis explicar quais legumes mamãe comprou. Então o professor primário ele faz esse tipo de elucidação. Isso daqui é aposto distributivo ou enumerativo. Tá? Espero que vocês tenham entendido até o momento a questão de aposto. Então vejamos aqui numa pequena síntese sobre o aposto. O aposto ele tem função de núcleo do substantivo. Substantivo, rio, né? Substantivo, mês. Substantivo, cidade. Substantivo, legumes. Sempre associado a um nome. Sem preposição em geral. Notem que aqui, né, apareceu uma preposição. Aqui não apareceu. Aqui apareceu. Aqui ele não apareceu. É em geral. Não disse sempre. É em geral. Tá? Identifica ou explica melhor o nome a que se liga numa relação de equivalência. A relação é sempre com o termo anterior. Essa relação é de individualização ou de distribuição ou enumeração. Né? Seu conteúdo de verdade pode agregar informações ao nome com que se relaciona ou revelar dele a opinião do enunciador. Legal? Bom, falando agora de um termo que para muitos há sempre uma confusão sintática. O vocativo. Gente, vocativo, ainda que ele esteja ali na composição da frase, tem sempre uma vírgula após ele ou antes dele. Ele é um termo que não faz parte da oração. Então vejamos, o vocativo é um termo que indica chamamento, aclamação. É um termo que na oração serve para pôr em evidência o ser a quem nos dirigimos. Ei, você aí, você. Ei, você aí, você. Ô, meus queridos. Bom dia, almas. Almas, vocativo. Ô, José. Ô, Maria. Então, é um termo que nós usamos para dirigir ao nosso interlocutor durante o processo de enunciação, de locução. Né? Então, é um termo que na oração serve para pôr em evidência a pessoa a quem nos dirigimos, sem manter relação sintática com o outro. Por isso tem uma vírgula, ou antes ou depois. O vocativo não é termo da oração, nem acessório ele é. Né? Por quê? Não mantém relação sintática com nenhum outro termo da oração. E nem com outro termo ali que dela fizer parte. Isso equivale a dizer que o vocativo não é elemento regente e nem regido. O vocativo isola-se de tudo, de todos os demais termos da oração. A vírgula obrigatória, ou antes, ou depois. Então vejamos aqui. Ou ele pode vir também entre vírgulas. Então vejamos, eu vou pôr um mesmo caso de 3 formas.
vocativo, termo que indica chamamento e não faz parte da oração. Diga assim: José, venha aqui. José, vem aqui. Venha aqui. José, venha. José, aqui. Nas 3 orações, ainda que tenha o termo José, aqui ele está anteposto a uma vírgula, posposto a uma vírgula, entre vírgulas. Ele não faz parte da oração. Tá? Então eu digo assim, José podia ser Maria, podia ser Pedro, podia ser qualquer pessoa. Então é um termo a quem eu me dirijo no processo de locução. Tá? Então é muito para o interlocutor, ou seja, com quem eu falo, a pessoa a quem eu me direciono na oração, né? No discurso, José, vem aqui. A oração começa em venha. José é o vocativo. Aqui, vem aqui, José. José, vocativo. Venha, José, aqui. José, ainda que esteja entre 2 vírgulas, ele é o vocativo. Então, encerrando, vocativo é um termo isolado dentro da oração. Bem esse caso aqui, isolado dentro da oração. Não é associado a verbo ou nome da frase, mas ao interlocutor, com quem eu falo. No momento da locução, eu sou o locutor, pessoa que fala. Quem me ouve é o meu interlocutor. Com quem eu falo é o meu interlocutor, não é? Sem preposição e entre pausas. Tem a pausa, pausa, aqui pausa. Posto na frase para interpelar. Interpelar é chamar, né? Aclamar o interlocutor. Revela a imagem que o enunciador faz do enunciatário. Bom, nós terminamos aqui uma longa aula de sintaxe com 3 assuntos meio complexos. Espero que todos tenham entendido a explicação. Quaisquer dúvidas, pelo WhatsApp. Bom dia e até a próxima aula. Tchau!